Olá, queridos, a paz de Cristo Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que o Espírito Santo ele é uma pessoa? Que o Espírito Santo existe? Que o Espírito Santo ele se move, ele fala, ele se comunica, ele se relaciona? Você acredita que Deus é Espírito? É importante, pensando sobre isso, que eu quero trazer algumas comprovações bíblicas que o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele fala. E a primeira coisa que nós devemos saber é o que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, e no versículo 17, Paulo diz que, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Observe que o apóstolo Paulo ele diz que o Senhor é Espírito. E aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. A liberdade para nós louvar, a liberdade para servirmos, a liberdade para adorar o Senhor. A liberdade que nós daremos ao Espírito Santo para que ele fale conosco, que ele venha intervir, agir, se comunicar e se relacionar. O Espírito Santo ele vai falar conosco mediante a liberdade que nós daremos a ele para que ele possa agir. E é importante que Romanos capítulo 15, versículo de número 13, Paulo ele diz, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Paulo está trazendo uma palavra profunda e extraordinária para os corações dos seus ouvintes, que o Deus de esperança vos encha de todo gozo, que ele encha de paz essa crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Olha só a ação do Espírito Santo em favor desse homem. E Paulo, escrevendo aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 6, verso 19 e 20, ele também traz uma palavra muito importante acerca do Espírito Santo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? Olha que Paulo está declarando, proveniente de Deus é que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por bom preço, e glorificai, pois, o Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha o que Paulo está declarando, porque Paulo está trazendo uma palavra justamente para os irmãos de Corinto, aonde havia naquela cidade, uma cidade corrompida, uma cidade adúltera, uma cidade onde orgias, prostituição era comum, era algo estarrecedor. E os irmãos, aceitando a Jesus, muitos deles continuavam nessas práticas. E Paulo traz uma palavra para uma mudança de vida daqueles irmãos, para uma santificação, que estavam desonrando os seus corpos. É por isso que Paulo diz, e não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Que o Espírito Santo habita em vós, proveniente de Deus. Paulo está dizendo assim, vocês têm que honrar o corpo de vocês, porque o corpo de vocês agora, ele pertence ao Espírito Santo, ele é santuário de Deus. O vosso corpo é templo do Espírito Santo, e esse Espírito Santo, que é proveniente de Deus, habita em vós. Por isso não desonreis. Vocês não devem desonrar os seus corpos, porque agora tem um
alguém que mora dentro de vocês. O Espírito Santo, como diz o próprio Paulo e a palavra de Deus, ela nos mostra que ele não habita em estalagem feita por mão humana. O Espírito Santo, ele não habita em uma casa de tijolos. O Espírito Santo habita dentro de nós. É por isso que a palavra de Deus nos diz que o Senhor está mais perto de nós do que o ar que nós respiramos. É por isso que o cristão ele não deve estar envolvido com prostituições, com coisas que afastam, que entristeçam o Espírito Santo. Principalmente, Paulo está falando de uma coisa que é bem próxima e é comum. É o seu corpo. Zele, honre o seu corpo, porque ele é templo, ele é santuário. Ele é morada do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que é proveniente de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: tem algo de Deus que mora dentro de você. Por isso, cuide bem desse corpo para que este ser que vem de Deus, ele possa permanecer. Porque se você desonrar o seu corpo, o Espírito Santo que habita aí, ele vai sair. Ele vai embora. Há uma responsabilidade muito grande de permanecermos com esta casa limpa, para que nós não venhamos perder esse morador que é tão zeloso, que ele é cuidadoso, ele é bondoso. Olha o que Paulo diz, ou seja, o que João diz, no capítulo 14, no versículo 26, do Evangelho de João, que João escreve, que esse Evangelho que leva o seu nome. Ele diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha o que é que Jesus está dizendo acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele consola, ele é o consolador. Ele consola a igreja, ele é o adorno da igreja. O Espírito Santo Consolador, ele diz que o Senhor, o Pai, enviaria o Consolador. E meu Pai enviará o outro, o Consolador, o Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo, ele ensinará. Olha só, o Espírito Santo é que ensina, é que habilita esse cristão. As coisas que vos fará lembrar. Outra coisa que o Espírito Santo faz é te fazer lembrar daquilo que você tem estudado, que você tem aprendido. O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. É por isso que o cristão ele não esquece das palavras que Jesus falou. Ele não vai esquecer da palavra que você tem ouvido. Por quê? Porque o Espírito Santo ele te fará lembrar. Isso significa dizer que ele é uma pessoa. Ele está com você, ele está ao seu lado, ele está te instruindo, ele está te consolando, ele está te ensinando e ele está também te fazendo lembrar do que Jesus nos ensinou. Por isso que o cristão ele não esquece dos ensinamentos do Senhor Jesus, justamente porque o Espírito Santo ele fará essa pessoa lembrar. É interessante que Atos capítulo 2, verso 3 e 4, acontece algo muito interessante. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha só
a ação do Espírito Santo no dia de Pentecoste. O Espírito Santo, a inauguração da igreja naqueles dias. Observe que o Espírito Santo ele desce, ele enche aquela casa e o escritor ele traz uma figura de linguagem muito interessante que ele diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Tem muita gente assim que era língua de fogo. Não, línguas repartidas como que de fogo. Ele está usando uma metáfora aqui. Ele está fazendo uma ilustração de como era. Ele está tentando explicar como foi a visão que eles viram. Está trazendo mais nítida para uma compreensão do ouvinte. Então ele está fazendo essa comparação. Vimos descer línguas como que de fogo, repartidas como que de fogo, as quais elas pousaram sobre cada um deles. E é interessante que assim, quando essa língua como que de fogo repousou sobre eles, e diz assim, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles manifestaram-se. E é interessante que ele diz assim, eles começaram a falar em outras línguas. Línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Observe o que o Espírito Santo faz. Aquelas pessoas que estavam ali eram pessoas de todos os lugares. Mas cada uma delas falava as suas próprias línguas nativas, as suas línguas de origens. Então observe que o Espírito Santo, ele desce naquele dia e enche aquela casa, e enche aquelas pessoas com a sua presença. E as pessoas que ali estavam, era de países, de muitos lugares. Então eles, cada um deles, independente de onde eles eram, eles falavam a sua língua de origem. E outra coisa que Paulo fala em 1 Coríntios 3,16, ele diz assim, e não sabeis vós que sois templo de Deus e o que o Espírito habita em vós? Então, mais uma vez, Paulo está repetindo aqui para os irmãos que são templos. Romanos 5,5 ele diz assim, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo está trazendo justamente essa revelação de Deus, mostrando que é o Espírito Santo que ele nos dá essa esperança. E a esperança ela não traz confusão, porque o amor de Deus ele está derramado em nossos corações. Derramado por quem? Ele diz, está derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o Espírito Santo que cada dia ele renova essa esperança. É ele que introduz em nós essa certeza, essa confiança que está estabelecida em Deus. É por isso que o cristão que busca a presença de Deus, está buscando em Deus a cada dia ser diferente, ele não perde a esperança. Porque ele acredita que no tempo certo, Deus ele fará esse cristão vencer e está realmente esperando a volta do Senhor Jesus. É por isso que a volta de Jesus ela é uma certeza e nós estamos convictos de que subiremos ao encontro do Senhor. E quem coloca essa certeza em nós é o Espírito Santo do Senhor Jesus. E é importante que
os anjos, ele faz declarações ali em Atos capítulo 1, versículo 8, que Jesus, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E diz: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a circunvizinhança. Observe que Jesus, ele faz essa declaração que em toda Judeia, Samaria e até os confins da terra, eles pregariam a palavra de Deus. Por quê? Porque eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo seria o condutor. O Espírito Santo agora ia guiar eles. O Espírito Santo agora ia impulsionar esta igreja, triunfar, prevalecer, vencer os grilhões, vencer as afrontas, vencer as perseguições, embora que muitos caíssem no caminho, fossem mortos, mas a proposta de Deus prevalecerá, porque o Espírito Santo está dentro deles. Então observe que quando o Espírito Santo desce no cenáculo, em Atos 2, que lemos agora há pouco, há essa explosão em Jerusalém. As pessoas ficaram atônitos. A primeira pregação de Pedro, 3.000 almas aceitou Jesus. Então viu ali que as pessoas elas ficaram perplexas sem saber o que estava acontecendo, por uma ação de Deus no meio da sua igreja, no seu povo. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. Quando eles estavam orando, o lugar estremeceu, o lugar encheu. A presença de Deus foi tão forte, foi tão impactante naqueles dias, que eles saíram, anunciavam com ousadia. Eles não anunciavam o evangelho com medo. Porque o grande problema é que tem muitas pessoas hoje querendo anunciar o evangelho, mas não está cheio do Espírito Santo. Não buscam estar cheio para que divulgue com ousadia, sem medo, com coragem. Que esta palavra que você prega, ela possa impactar outras pessoas. Isso é importante, que quando nós compreendemos isso, nós vamos entender que essa ação direta do Espírito Santo, ela está sendo introduzida nas pessoas através da palavra de Deus. Porque senão vai ficar falando de pessoa para pessoa. Mas quando se fala de espírito para espírito, aí sim, tem mudança. As pessoas vêm para Cristo porque elas vêm convictas da decisão que fizeram. Elas não vêm tentando mudar de vida, elas vêm porque querem mudar de vida. E a pessoa que tem o Espírito Santo, ele não consegue ser uma pessoa abatida. Ele não consegue ser uma pessoa que anda de cabeça baixa, frustrado, sem ânimo, sem vontade. Ele mas é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele evangeliza, ele discipula, ele é uma pessoa que está integrada na obra, ele é uma pessoa que faz as coisas acontecer. Então é sinal de quem está cheio do Espírito Santo e faz as coisas, prega com ousadia, ensina com convicção. Não prega as coisas na tentativa de dar certo, ele vai na certeza que vai dar certo. E se não der certo, Deus continua sendo Deus para ele. Ele não se frustra em Deus. Não se frustra. A grande questão é que as pessoas se frustram é porque não estão construindo nada em Deus. Estão construindo as coisas em si mesmo e acabam se frustrando. Mas quando se constrói em Deus, Deus não deixa que nós venhamos nos frustrar. E você pode até dizer assim, muitos desses homens que pregaram com ousadia, eles morreram. Mas a questão é, eles morreram frustrados? Não, eles se alegravam. Viver é Cristo, morrer é lucro. Frustração, nem pensar. Convicção. O Espírito Santo, ele produz em nós convicção. Mudança de vida.
Ele não deixa o homem se abater e muito menos deixar esse homem viver se reclamando da vida. Achando que tudo acabou, que nada tem mais jeito, que nada dá certo, que é isso. Quem tem o Espírito Santo, embora que esteja no vale, ele diz, eu estou no vale, mas aquele que está em mim, aquele que está comigo, ele tem todo o poder de me fazer passar por este vale, porque lá na frente tem a coroa de vitória. É por isso que Tiago, ele faz uma declaração importante, que bem-aventurado é o varão que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, Tiago diz assim, ele receberá a coroa da vida, que está preparada desde a fundação do mundo. Certeza. Não aquele que tem proposta de Deus, eu estou passando pelo vale porque eu não tenho proposta. Você está passando pelo vale é porque você tem proposta de Deus, sim. E o que tem proposta de Deus, mesmo passando pelo vale, ele é fortalecido pelo Senhor. Olha que Judas, no capítulo 1, verso 20 e 21, diz, mas vós, amados, edificando-vos e vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha o que é que Judas está dizendo. Isso aqui é uma declaração extraordinária. Isso aqui é uma declaração que você pode se firmar nessa palavra. E saber que você tem depositado a sua confiança em Deus, porque há uma ação do Espírito Santo a seu favor. É por isso que Judas diz assim, vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Não edificando os outros, não. Ele disse primeiro, edificando-vos a vós mesmos. Sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos. No amor de Deus, operando misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha esse versículo que ele centraliza nós. Primeira coisa que nós temos que estar nos edificando. Primeiro, segundo, na santíssima fé. Orando no Espírito. E conservai vós mesmo no amor de Deus. No amor de Deus. E esperando o quê? A misericórdia de Deus. De Cristo Jesus para a vida eterna. Então ele centraliza essa palavra que nós precisamos estar fortalecido. Olha o que é que Paulo diz em 1 Coríntios 2,11. Porque qual dos homens sabendo coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Quem é que sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Então, se o Espírito do homem sabe das coisas do homem, Paulo está dizendo assim, e mostrando claramente para nós aqui, que assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ele está fazendo um contraponto, que quem sabe das coisas do homem é o próprio homem. E quem sabe das coisas de Deus é o Espírito de Deus. E como é que nós, sendo seres humanos, sabemos das coisas de Deus? É porque o Espírito de Deus está em nós. Então ele revela as profundezas de Deus para que a igreja do Senhor, para que o servo do Senhor conheça a vontade de Deus. Porque é o Espírito Santo que revela. É por isso que há uma necessidade nossa de estar buscando esse Espírito. De andar no Espírito, de viver no Espírito, de ser cheio do Espírito Santo. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê muita graça. Há muitas outras referências falando acerca do Espírito Santo. E que o nosso Deus ele possa guardar o seu coração, ele possa proteger a tua mente, que você seja guardado hoje,
e seja consolado pelo Espírito Santo, mas que você seja desafiado pelo Espírito Santo, sair da condição que você está e você dizer: eu tenho condições de ir além, porque o Espírito Santo de Deus está comigo. Não fique preso na frustração, mas deixe o Espírito Santo te conduzir. E só para encerrar, Atos 5:32, para que você se enquadre dentro deste versículo, Atos 5:32, e nós somos testemunhas acerca desta palavra, destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àquele que lhes obedecem. Que Deus te abençoe. Que seja você uma testemunha. Que você venha testemunhar acerca desta palavra. Que você venha testemunhar acerca do Espírito Santo que Deus deu àqueles a quem lhes obedecem. O Espírito Santo é para quem obedece a Deus, para quem obedece à palavra de Deus e para quem submete à vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Que você possa fazer seu comentário, compartilhe essa mensagem. Deixa Deus te usar, como Ele tem usado essa igreja a qual eu faço parte. Essa igreja está divulgando o Evangelho do Senhor Jesus. Pregações simples, mas que tem poder de mudar a vida de uma pessoa. Que você se inscreva, deixa o seu like, faça o seu comentário, deixa o seu comentário. Deixa Deus te usar. Seja um instrumento de Deus nessa terra e nesse tempo. Que Deus abençoe você. Em nome do Senhor Jesus Cristo.